Bom dia, hoje é dia 30 de abril de 2026. Eu quero comentar sobre a derrota histórica do governo Lula em relação à indicação do Jorge Messias para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, o que acontece hoje no Brasil? No Brasil existe hoje, né, uma luta contra as poucas políticas públicas que existem no país, as pouquíssimas políticas de ação para tentar ajudar a sociedade. O que acontece? As dificuldades do dia a dia no Brasil, do pobre, da classe média, de muitos empresários, só está caindo no colo do atual governo. E aí, o que acontece? A extrema-direita, os grupos econômicos poderosos, né? A imprensa, grande parte da imprensa, eu coloco aqui 70% da imprensa no Brasil, eles não querem mais esse governo que está aí, esse governo federal. E eles não querem mais a esquerda no governo federal, muito menos nos governos estaduais e muito menos nos municípios. O que acontece no Brasil? Praticamente a esquerda só tem o governo federal. Os governos estaduais e grande parte dos municípios estão na mão da direita e principalmente da extrema-direita. E quem ainda, por incrível que pareça, quem ainda conseguiu manter o funcionamento das instituições no Brasil? O Supremo Tribunal Federal. E por que o Supremo Tribunal Federal está sendo tão assim criticado? Porque o Supremo, há algum tempo, soltou o presidente Lula. Então o que vai ocorrer? O problema não é o Supremo Tribunal Federal. O problema é que o Supremo ele não está trabalhando mais apenas para esses grupos poderosos do Brasil. Grupos políticos e grupos econômicos e até grupos internacionais. O que vai acontecer aqui? Teve a Lava Jato. A Lava Jato começou a agir de uma forma que não estava tão correta. Demorou para o Supremo perceber isso. Só que daí o que vai acontecer? Quem vai alimentar as ações da Lava Jato é a grande imprensa brasileira. Então, praticamente, qual que era o papel da imprensa brasileira? A imprensa brasileira ela vai trabalhar contra o governo, contra aquele governo que estava no poder naquele momento, que era o PT, era a Dilma. Então, a Lava Jato joga para a sociedade, né, através da imprensa, a imprensa vai mostrar o que é a Lava Jato, com a questão da corrupção. O governo Dilma, os aliados, né, são corruptos e dá aquele rolo todo lá com o juiz Sérgio Moro ali de Curitiba. O Lula vai ser preso, ficou preso mais de 500 dias, né? Então, só que a mesma justiça, o mesmo Supremo que deu um apoio até para Lava Jato, depois vai perceber que a Lava Jato
Jato não estava agindo tão corretamente. E aí o que acontece? De repente, o povo não consegue entender aquilo ali. O povo não consegue entender, eu digo, o cidadão comum não consegue entender. Então, o Supremo, ele reconhece que a Lava Jato não agiu tão corretamente assim e revê muitas ações da Lava Jato. E o Lula é solto. Só que o Lula é solto e isso não é passado para o povo de uma forma que o povo consiga entender. O que vai acontecer após a, a, a saída da prisão do presidente Lula? A, a grande imprensa ela fica envergonhada. A grande imprensa ela fica envergonhada. E muitos jornalistas, o pessoal da opinião pública começa a dizer, não pode soltar, não pode soltar Lula, vai ser um grande erro do Poder Judiciário no Brasil, tal, não sei o quê. Então, ninguém passa para a sociedade brasileira porque o Lula foi solto. Isso tudo vai desencadear o quê? Um avanço da extrema-direita no Brasil. Porque a extrema-direita no Brasil, ela não age sozinha. Ela age com apoio econômico. E esse setor econômico poderoso no Brasil, ele tem a imprensa na mão. Ele tem a imprensa na mão. Então, quem controla a opinião pública hoje no Brasil é a extrema-direita. E muitos jornalistas, eles não têm essa consciência. Eles só estão preocupados com a questão de se promoverem através de informações. Eles não têm responsabilidade se com os danos do que está acontecendo atualmente no Brasil. Então, quem tem essa responsabilidade? Os governos, principalmente o governo federal, o Supremo, o Poder Legislativo. Só que hoje no Brasil o que está acontecendo? Né? Existe uma grande preocupação no Brasil por parte do governo federal atual e por parte do Supremo com a questão da democracia, do funcionamento das instituições. E aí o que acontece? Quem freia, em parte, as ações da extrema-direita é o Supremo Tribunal Federal. Só que como esse freio do Supremo passa para a opinião pública, passa para a extrema-direita consegue passar para a opinião pública que o Supremo está sendo ditatorial. Por que o Supremo está sendo ditatorial na opinião da extrema-direita? Porque impede, muitas vezes, as ações, né? As mentiras da extrema-direita. Só que o pior de tudo é o seguinte, a sociedade brasileira ela está aceitando essa mentirada da extrema-direita. Por quê? Porque grande parte da extrema-direita ela não quer mais a democracia no Brasil. Eles perceberam que a democracia no Brasil ela está atrapalhando os interesses dessa extrema-direita. E o povo não consegue enxergar isso. O cidadão comum não consegue enxergar isso.
E ontem o que aconteceu lá no Senado? O Jorge Messias, foi indicado pelo presidente Lula, pelo governo federal, eu digo, né? Porque o Lula pediu opinião de outras pessoas, né? Ele não vai tomar uma decisão daquela ali sozinho. Indicou o Jorge Messias para ser ministro do STF e o Senado votou contra. O Jorge Messias era um cara assim que não teria condições de assumir? Não, ele teria condições sim. Se mostrou conservador até, né? Só que aquilo ali, o que vai acontecer? A maioria dos senadores votou contra justamente para contrariar o governo federal e contrariar o apoio do Supremo ao Jorge Messias, à indicação do Jorge Messias. Então, a extrema-direita saiu vitoriosa nessa votação. Então, enquanto o povo brasileiro não perceber como a extrema-direita está agindo no Brasil e a culpa da imprensa brasileira, grande parte da imprensa brasileira, principalmente as imprensas regionalizadas, não a imprensa nacional, mas as imprensas estaduais e até as imprensas locais, os órgãos de imprensa locais, que estão apoiando essa extrema-direita, o que vai acontecer é o Brasil, a partir de 2027, ter, na maioria dos estados, governo de extrema-direita. E se for acontecer isso, a gente vai ter que aceitar. E aí o que acontece? A imprensa vai se calar? A imprensa está sendo muito irresponsável no Brasil. A imprensa, ela parece que a imprensa brasileira, grande parte da imprensa brasileira, ela não sabe o que é extrema-direita. Né? A imprensa ela tem essa obrigação de passar para o cidadão comum o que é extrema-direita. Mas não passa. Ela quer o espetáculo. Ela quer a ridicularização. Ela quer likes. Ela não quer nem mais audiência, ela quer likes. E aí a gente vê a situação que se encontra a política hoje no Brasil. Né? Aqui em Santa Catarina, 2 candidatos, né, de extrema-direita disputando o governo do estado. Em muitos estados a mesma coisa. O pessoal dando atenção ao ex-governador de Minas Gerais, né, que ele tem o direito de se candidatar. Né? Num país democrático a gente tem de deixar ele sair candidato. Né? Mas a fala dele ainda, como dizia um colega meu, reverbera na sociedade. Então, ele quer mudar algumas coisas aí no Brasil e o povo dizendo que ele tem que mudar. Então, como é que pode acontecer um negócio desse? Claro, para se manter o poder, o empresariado, né? E a imprensa, para ter essas regalias, essas migalhas, ela vai dar apoio a esses super empresários, a esse poder econômico que apoia a extrema-direita no Brasil. Né? Então, hoje no Brasil, não se fala mais em políticas públicas, não se fala mais em desenvolvimento, só se fala, né, a extrema-direita está pautando as informações no Brasil. Né? A extrema-direita está assim desviando
o foco, né, da atenção popular em realmente o que é importante para o país. E a imprensa alimentando essa narrativa da extrema-direita.